si. Portanto, digamos que a pesquisa é o gosto pelas palavras, mais uma vez, não é? Portanto, esta paixão pelas palavras, por o que elas exatamente querem dizer, a sua origem, portanto, isso é o principal objetivo destes dicionários. Na verdade, portanto, este dicionário de futebolês, cujo primeiro título foi publicado em 2012, tem sensivelmente 1500 entradas. Portanto, estamos a falar de muitas palavras, de muitas expressões que todos os dias nos entram pela televisão, pela rádio, até em conversas pelos amigos. O que eu decidi fazer, portanto, foi passar a escrito com base numa intensa recolha. Portanto, repare, eu sou um leitor, isto até me fica mal dizer isto, portanto, eu que sou portista, como não é segredo nenhum, portanto, que sou um portista dos 7 costados, no entanto, eu já há muitos anos que guardo quase que religiosamente um jornal desportivo que é a Bola. A Bola, que normalmente é tido como um jornal oficial ou oficioso do Clube da Luz, do Benfica. No entanto, a Bola é de facto uma verdadeira escola de jornalismo, portanto, e teve ao longo dos tempos verdadeiros mestres na arte do futebolês. E pronto, eu sempre tive esse hábito, já na altura em que a Bola era trissemanário desportivo, portanto, veja lá os anos que isto foi, eu já guardava os jornais. Claro que depois o volume começou a ser muito grande e tive que desfazer-me, para grande pena minha, de alguns exemplares. Mas essa pesquisa na Bola, ouvir os relatos, falar com gente da Bola, portanto, proporcionou-nos esta hipótese de começar, portanto, este dicionário, que eu penso que está bastante completo e conta também com o enriquecimento e colaboração de algumas pessoas amigas, também elas ligadas ao futebol, nomeadamente o Luís Miguel Ricardo, o Lídio Araújo, portanto, pessoas também vão dando o seu contributo. Aliás, esta semana saiu o volume 3 da coleção, o do Marítimo, assinado pelo Lídio Araújo, que veio juntar-se aos volumes que já existem do Futebol Clube Porto, que é da sua autoria, do Benfica, que é do Luís Miguel Ricardo, como tinha falado. Quais são as principais diferenças entre estes 3 livros, além, obviamente, da cor clubística? Vamos lá ver. Portanto, todos os 3 livros que saíram, o último apresentado na quinta-feira na cidade de Funchal, onde eu tive o prazer de estar, numa visita relâmpago à Pérola do Atlântico. Pelo menos podia-me ter levado dentro da mala. Foi mesmo muito, muito rápido. Senão tinha convidado com todo o gosto, claro que sim. Mas a principal diferença é que todos estes livros integram o tal dicionário de futebolês, só que cada um deles, para além dos termos genéricos, que são específicos à linguagem da Bola, tem também um conjunto de palavras que são mais ligados ao clube a que dizem respeito. Há 3 versões. Há a versão azul, que é a do Futebol Clube Porto, e que contém cerca de 150, 200 palavras que só são utilizadas pelos portistas, não é? O mesmo se passa em relação à versão encarnada, que é a versão do Sport Lisboa e Benfica, e também agora em relação à versão verde-rubra, que é a versão oficial do Clube Sport Marítimo. Portanto, há palavras, há expressões, por exemplo, vejamos no caso do Futebol Clube Porto, e para que toda a gente perceba, eu não estou a ser mauzinho, mas assim toda a gente vai perceber. Repara, no dicionário do Futebol Clube Porto, na letra L, podemos encontrar, por exemplo, a palavra lampião. E lampião é o nome simpático pelo qual os adeptos do Futebol Clube Porto conhecem os adeptos do Sport Lisboa e Benfica. Já no dicionário encarnado, não é? Podemos encontrar a palavra Andrade, que é também a expressão simpática pelo qual os adeptos do Clube da Luz conhecem os adeptos do Futebol Clube Porto. São picardias, mas só para ter um exemplo das variantes destes dicionários. Bem, Marítimo, Futebol do Porto, Benfica, mas a Vanessa estava ali com os olhos abertos. O quê, Vanessa? Diz-me lá. Então, e para quando o Sporting como o clube? Vocês são os 2 Sportingistas. Claro. Olha. Eu acho que está para breve. Portanto, impõe-se de facto também uma versão verde, não é? Uma versão verde do Sporting. Vamos esperar que o Sporting seja campeão e depois então publicarmos o livro. Apoio completamente, Vanessa. Claro que sim. Para termos esse livro também do Sporting, que é o nosso clube, com certeza. E não estará tão longe quanto isso, com toda a certeza. Vamos ver. João Carlos Brito, falamos de expressões, também com histórias associadas. Podes-nos falar de algumas
que tenham acontecido ou não consigo? Sim, algumas expressões, portanto, têm uma história por trás. Eu estou, por exemplo, a lembrar-me de uma expressão, quando vemos um futebol com muita bola no ar, nós dizemos normalmente que as equipas estão a jogar à ramaldense. Exato. Portanto, penso que é uma expressão que é utilizada em todo o país. Portanto, este termo designa um mau futebol, quando a bola vai pouco junto à relva, quando joga sem grandes tecnicismos, não é? É bola para a frente e de qualquer maneira. O interessante é que esta referência é uma referência a um conhecido clube da cidade do Porto, que ficou justamente o Ramaldense, da cidade do Porto, que ficou célebre pelos êxitos do hóquei em campo. Exatamente. Mas no futebol nunca passou dos escalões regionais, não é? Portanto, e como acaba por ser normal nesses jogos, nos escalões regionais, o futebol não é propriamente bonito, o que leva muita gente ainda hoje, quando está a presenciar um desafio mal jogado nas primeiras ligas, a atribuir essa designação. Estão a jogar a ramaldense, o que acontece também muitas das vezes. E aconteceu, por exemplo, ainda há pouco tempo, num jogo que eu vi no Estádio do Dragão, entre o Futebol Porto e o Boa Vista. Foi um derby. Foi um grande derby. Outra das palavras também que tem uma história, não é? Portanto, o derby designamos derby, uma palavra inglesa, um anglicismo, um jogo entre clubes da mesma cidade, não é? Em alguns países há uma grande rivalidade entre os clubes e essa rivalidade extrapola as dimensões locais, não é? Portanto, Exato. E nesse derby houve algum golo olímpico? Não, nesse derby não houve nenhum golinho, quanto mais olímpico, não é? Portanto, nesse derby o resultado ficou em branco, ficou 0-0, não é? E tomara eu que houvesse um golo olímpico para a minha equipa. O golo olímpico também, curiosamente, é uma expressão interessante e designa um golo marcado na cobrança direta de um canto. O interessante é que ficou esse nome, porque repara, Zé, o primeiro golo marcado dessa maneira, que há registro, foi nos Jogos Olímpicos de 1924, em Antuérpia, na Bélgica, por um jogador uruguaio. Exato. Daí, portanto, desde 1924, já lá vão 83 anos, ficou essa designação. Todo o golo que é marcado de canto direto, que não acontece muito, e eu sei que o Sporting também, numa final europeia, penso que foi o Vasques, corrija-me se estou enganado, sim. marcou um golo também olímpico. Exato. Kodak de Paranhos. É fotografias? Tira fotografias? Não. Não tirei fotografias porque a Kodak, como nós sabemos, é uma referência, é uma marca das antigas, da máquina fotográfica, e Paranhos é uma zona no Porto onde estava sediado um clube também velhinho da cidade do Porto, que era o Salgueiros. Exato. O Salgueiros é o clube de Paranhos. A Kodak de Paranhos designa nada mais, nada menos do que um garrafão. Ainda hoje, quando alguém utiliza um garrafão de vinho, não é? Portanto, é vulgar, isto é mais local, mas designá-la por Kodak de Paranhos. Isto tem a ver, é uma analogia aos antigos adeptos do Salgueiros, que muitas vezes acompanhavam as lotações da sua equipa e aproveitavam para um passeio familiar e fazer um piquenique. Portanto, isto no tempo em que o futebol era jogado às 3 da tarde no domingo. Exatamente. Nesses piqueniques, nesses passeios, em que ia toda a família, não é? Portanto, a massa adepta do Salgueiros, o que não podia faltar era o recipiente da bebida, o seu garrafãozinho. Muitas das vezes não era possível deixar o garrafão na caminhoneta. Então a Kodak acompanhava-os para dentro do campo de futebol, não é, do clube visitado, como se uma máquina fotográfica se tratasse. Daí a designação, portanto, a Kodak de Paranhos. Eu há pouco disse que ia matar o borrego, mas está correto? A Vanessa ficou assim admirada. Há expressões que se têm do futebol, não é? E entram na nossa linguagem normal. Portanto, o que designa a designação de matar o borrego, portanto, isto basicamente é vencer um adversário ou uma competição depois de várias tentativas falhadas, não é? Portanto, é uma metáfora que revela o desejo de que algo venha finalmente a acontecer depois de muito tempo sem isso ter acontecido. Agora, o interessante é a origem. Portanto, ao que tudo indica, esta expressão, matar o borrego, terá tido origem por um adepto do Olhanense em 1975. Esse adepto, na altura, prometeu que se a sua equipa vencesse o Sporting, mataria um borrego, uma vez que o Olhanense já não vencia o Sporting há 34 anos. Portanto, andava... É que... Diga. Sim, diga.
o Olhanense, onde jogava, curiosamente, uma figura do futebol nacional chamada Jorge Jesus, ganhou mesmo por 1-0, e o homem matou o animal para festejar e cumprir a promessa. Portanto, a expressão matar o borrego terá quase certeza vindo daí. Porque normalmente andava sempre na lanterna vermelha, não é? Pois, o Olhanense era uma equipa com poucos recursos, não é? E normalmente era a lanterna vermelha do campeonato. E o que designa justamente a expressão lanterna vermelha é a equipa que segue em último lugar numa prova. Também é interessante, esta é uma expressão também secular e nasceu quase certeza absoluta no início do século XX, portanto tem mais de 100 anos. Nasceu durante a Volta à França e designava o último classificado. A sua origem, portanto, porquê lanterna vermelha? Porque a origem estaria justamente na luz vermelha de uma lanterna que era colocada no último vagão dos comboios de altura. Portanto, a associação dos comboios com a Volta à França. Exato. E depois do ciclismo para o futebol. As palavras têm um percurso muito curioso, muito interessante. Penalti à Panenka. O penalti à Panenka é quando o jogador faz a paradinha ou a cavadinha, não é? E o mais engraçado também que as pessoas usam muitas vezes as expressões marcou um penalti à Panenka. E não fazem a menor ideia quem foi o Panenka, não é? Exato. O Panenka existiu mesmo, não é? E ficou conhecido, porque marcou, portanto, uma grande penalidade em 1976, no final do Campeonato da Europa de Seleções. Portanto, na altura, a então Checoslováquia venceu a Alemanha no desempate de penaltis. E a grande penalidade decisiva foi marcada por Antonín Panenka, o tal jogador, desta forma. Ou seja, portanto, o jogador não tomou balanço para marcar o penalti, desequilibrou o guarda-redes atirou-se para um lado e a bola entrou devagarinho, como o Helder Postiga marcou não há muito tempo, para a zona central da baliza. 3 pontos para o país de Gales. Isso é uma alusão ao rugby, não é? Portanto, significa que um remate que tinha como objetivo a baliza saiu tão alto e tão afastado que mais parecia um lance de rugby, portanto, daqueles que passa entre os postos e faz 3 pontos. É, obviamente, uma designação de gozo, não é? De sarcasmo. Vira-casaca. O vira-casaca, no sentido geral do termo, é aquele que muda de opinião, de clube, não é? Portanto, muito facilmente. Seja ele um adepto ou seja um jogador. Agora, também o interessante aqui é que a casaca como objeto de vestuário, surgiu no século XVII em França e era usada como uniforme militar em alguns países europeus durante o século XVIII. Há um rei da Sardenha chamado Carlos Manuel III, nada tem a ver com aquele Carlos Manuel do golo de Estugarda. Portanto, esse rei da Sardenha ampliou o seu império com uma série de alianças e batalhas. Agora acontece que essas alianças não eram permanentes. Então o rei, o que é que descobriu? Teve uma descoberta brilhante, não é? O rei tinha que alterar as cores da sua casaca sempre que mudava de aliado, na tentativa de homenagear o escolhida. Ou seja, ele virava justamente a casaca. Ele criou as casacas com 2 cores, portanto, ia virando à medida que ia fazendo os seus aliados. Brilhante, este caso Manuel III. Escusa estar a olhar, Vanessa, eu não vou mudar de clube. Não viras a casaca. Não. João Carlos Brito, há igualmente expressões que todos nós usamos e que na verdade são um perfeito disparate. Descontos. Pois, o desconto é um perfeito disparate, repara. O meu amigo Zé, se for a uma loja, não é? E se pedir um desconto, o que é que quer? Quer um preço mais alto ou um preço mais baixo? Mais baixo, claro. Naturalmente. Então porquê é que no futebol, se são 90 minutos, se o árbitro dá descontos, então o jogo deveria ter 87, 88 minutos. Exato. Nunca 92 ou 93, não é? Portanto, o célebre gol dos 92 minutos do Kelvin, que toda a gente tem na memória ainda, disse que foi marcado nos descontos. Não. Ele foi marcado no tempo suplementar, porque se fosse no desconto, era para menos. Repare, isto toda a gente utiliza os descontos. E na verdade isto é um perfeito disparate. É verdade. Fio de jogo. Essa é outra situação, não é? Isso é uma metáfora que pretende descrever a tática utilizada por uma equipa num determinado jogo, não é? Agora, em tanto fio de jogo, um jogo com sumo, um jogo com conteúdo, jogadas treinadas,
Isto de facto não faz sentido nenhum. FIA do jogo. Que é uma equipa ter FIA do jogo? Não faz qualquer sentido. No entanto, as pessoas entendem isto como uma estratégia. Bom, diz que uma equipa não tem FIA de jogo quando não há progressão, não é? Quando os resultados não jogam. Quando os resultados acabam por não aparecer. Mas FIA de jogo é uma expressão que não diz rigorosamente nada, não quer dizer nada. Muita ofensividade. Olha, eu ouço dizer isto quase todas as semanas, sempre que vejo um jogo na televisão ou ouço um relato. Isto não existe. A palavra ofensividade é um verdadeiro disparate linguístico. Não existe, não está em qualquer dicionário, não é? É uma verdadeira pérola de alguns comentadores para referirem o caudal ofensivo de uma equipa. Agora, muita ofensividade ou pouca ofensividade, isto é uma palavra que para já não existe em qualquer dicionário. Plantel. Olha, essa é muito boa, Zé. Essa é muito boa, porque repara, o plantel, o que é que significa plantel? No seu sentido primário, não é? O plantel, repara bem, eu estou a dizer mesmo isto, que vou dizer, o plantel designa um lote de animais, passo a ler, designa um lote de animais de boa raça, especialmente bovinos e equinos, reservados para a reprodução. Esta é a designação que nós encontramos em qualquer dicionário. Exato. Ou seja, o plantel é o conjunto de touros, não é? Portanto, ou de cavalos, que os criadores reservam para a procriação. Agora, como é que o plantel aparece ligado ao termo de conjunto de atletas, não é? Portanto, exato, o conjunto de atletas que um treinador tem disponível para a equipa. Não se sabe, portanto, a partir do momento em que este disparate foi utilizado. Agora, também há outra coisa, não é? Pronto, é que a língua tem esta particularidade de estar sempre a evoluir, estar sempre a mudar. Portanto, nós quando falamos, por exemplo, do plantel do Sporting, naturalmente não estamos a ser insultuosos, estamos a referir-nos ao conjunto de jogadores. Mas plantel é isso mesmo, portanto, eu convido os nossos ouvintes a irem a qualquer dicionário e verem o significado do plantel. Que é um perfeito disparate. No fundo. Aqui não é tanto, porque a língua evolui e os significados também acabam, à força do uso, por ser tomados como verdadeiros, não é? Exato. Portanto, mas é engraçado, é uma situação também muito interessante, esta de plantel. Internar-se na área. Olha, esta frase é do célebre comentador televisivo Gabriel Alves. Olha, eu não sei o que isso é, sinceramente. Quer dizer, eu conheço pessoas que são internadas no hospital. Exato. Agora, internar-se na área, eu não faço a menor ideia do que é que ele quer dizer com isso. Quer dizer, eu sei o que é que ele quer dizer. Ele quer dizer quando um jogador, tanto penetra na área, não é? Tanto, mas internar-se na área, isto também é um disparate daqueles de todo tamanho. Não existe. Chutar com o pé que tem mais à mão. Isso é engraçado, não é? Isso é uma frase com a qual nós muitas vezes brincamos e que às vezes é utilizada porque quem faz jogos, relatos de futebol, muitas das vezes não tem tempo para pensar, não é? Portanto, as palavras acabam por têm que ser muito rápidas. E depois surgem essas pérolas, não é? Portanto, o chutar com o pé que tem mais à mão, que é o pé que está mais próximo, exato, não é? Portanto, é engraçado. Crossfit, expressões interessantes no futebolês. Ceguinho seja eu. Isso é rematar de forma desajeitada, não é? Sem qualquer direção, como se o jogador o fizesse de olhos fechados. A bada das antigas. Olha, isso era o que eu gostava que o Porto ganhasse sempre. Era ganhar por muitos golos de diferença. Isto na altura, portanto, no início do futebol, no início do desporto, não havia grandes preocupações defensivas, não é? Então marcavam-se muitos golos, era uma abada das antigas. Baliza gorda é interessante esta expressão. Chama-se a baliza para a qual a equipa que joga em casa tem preferência por atacar, não é? E normalmente é aquela equipa é aquela baliza em que se marca mais golos. É uma espécie de superstição caseira, existe em praticamente todos os relevados. Há uma das balizas que, repare, quase sempre a equipa que joga em casa procura jogar de início para essa baliza. É a baliza gorda, a baliza que dá sorte. Exato. Bíblia. A Bíblia é o nome pelo qual se tornou conhecido o jornal desportivo A Bola, não é? Provavelmente porque durante muito tempo foi o jornal de maior circulação em Portugal e no mundo. Tem muitos leitores, sempre teve, e pronto, alegadamente continha toda a informação para os seus fiéis seguidores, tal como a Bíblia para os cristãos. Quando era miúdo até fazia isto, mas brinca na areia.
brinca na areia. É como se chama um jogador que, apesar de ser muito habilidoso e de fazer muitas fintas, não é objetivo e perde sem lances sem qualquer sentido prático. Olha o Quaresma, por exemplo, neste momento. Canto de mangas arregaçadas. Engraçada essa expressão. É um canto curto. É um livre, direto ou indireto, cuja falta que lhe deu origem, por coincidência, ter ocorrido junto à linha de fundo, entre o local de marcação do canto e a linha da grande área. Portanto, chama-se a esse livro um canto de mangas arregaçadas. É interessante. Chuveirinho. Chuveirinho é a analogia com a água da chuva ou de chuveiro, que cai em gotas muito fininhas, não é? E então, quando uma equipa tenta ir desesperadamente à procura do golo através de cruzamentos para a área, não é? Mas que não consegue causar situações de verdadeiro perigo. Comer a relva. É aquele jogador ou aquela equipa que é muito abnegada, não é? E aplica todo o seu empenho e o seu esforço no jogo. Dar milho. Utilizar jogo violento e faltoso, utilizar agressões. Dar nas orelhas da bola. Essa também é muito engraçada. Dar nas orelhas da bola. A bola não tem orelhas, naturalmente. Isto é um remate em que o pé do jogador acerta de lado na bola e dá-lhe um efeito que não deseja. Acerta nas orelhas da bola. E estacionar o autocarro? Será o autocarro da equipa, não? Olha que se fosse possível, não tenho dúvidas que algumas equipas o fariam, não é? Não, isto é mais uma expressão metafórica e que refere que o ato de jogar completamente à defesa, com a equipa a centrar-se única e exclusivamente a tentar não sofrer, é uma tática muito utilizada. Eu gosto muito de perfume, mas tem uma frase que diz que jogador tecnicamente perfumado. Essa é outra das pérolas do jornalismo desportivo, que pretende designar um jogador tecnicista, bom de bola. Jogar à mama? Olha, era o que eu fazia quando era miúdo. Exato. Quando era miúdo, enquanto a minha equipa ficava lá atrás a defender, eu ficava à beira do guarda-redes, não é? Esperava que que me metessem a bola para marcar gol. Ficava lá sozinho. Não havia fora de jogo, não é? Agora, naturalmente que agora não é possível, mas o jogar à mama é aquele atacante que não recua no terreno para defender e deixa-se ficar sempre à frente à espera que os companheiros lhe entreguem a bola para rematar a baliza. Agora, esta expressão que vem a seguir, jogar à nené, é do meu tempo. Pois é, nós lembramos de jogar a neném. Ou jogar sem sujar os calções. É uma referência ao jogador do Benfica, de quem se dizia que não gostava de participar em lances duros, evitando sempre o contacto físico. No entanto, grande jogador. Lá onde dorme o mocho. Outra expressão muito interessante. É uma designação que se atribui aos cantos superiores das balizas e que significa um espaço normalmente sossegado, onde a bola raramente lá vai. É tão sossegado, portanto, aquele vértice, que o mocho pode lá dormir todo o jogo, que provavelmente não vai ser incomodado. Agora, esta frase, Vanessa, acho que tem a ver comigo, mas connosco. Vamos ver. Mergulhar a peixe, será? Mergulhar a peixe. Esse designa um lance em que o avançado se atira à bola para jogar a cabeça, voando em direção a ela, a meia altura ou junto ao solo. Também é engraçado, que eu nunca vi mergulhar a peixe, quer dizer, alguns peixes já estão muito tarde, deve ser uma referência aos peixes voadores, provavelmente. Mas havia um jogador que era do Sporting Peixe, não era? Não, mas não tem nada a ver com do Sporting e do Futebol Clube Porto. Aliás, é um jogador da escola do Luís Figo, não é? E grande jogador na altura, mas que depois acabou, mais tarde, por não confirmar aquela ascensão que se antevia. Pronto, eu fico na retranca. Na retranca, muito bem. Faz muito bem em jogar na retranca, em jogar à defesa, em jogar atrás. Esta palavra vem do retro, não é? Portanto, de quem retrai os movimentos ofensivos e privilegia a defesa. A retranca é uma correia que passa por debaixo da cauda das cavalgaduras e impede que a sela ou o selinho escorregue para a frente. Isto é que é uma retranca. Ou seja, é algo que se põe atrás e que retrai os movimentos também. Daí jogar na retranca. E pegar destaca? Pegar destaca é quando um jogador que acaba de chegar a um clube novo chega facilmente à dinâmica da equipa e começa a ser logo utilizado e muito válido para o clube. Bem, eu, Vanessa, com essa vou pendurar as minhas chuteiras. Isso é um brasileirismo, é pendurar as chuteiras, é parar de jogar, terminar a carreira de futebolista. E tu, vais pentear a bola? Estavas a dizer em off? Se calhar, Zé, se calhar.
Pentear a bola é tocar suavemente a bola com a cabeça, como se lhe estivesse a passar um pente. Portanto, está só um jeitinho para a bola mudar a direção, o suficiente para ir em direção à baliza. É uma expressão engraçada, pentear a bola. Demora o ato, partiu Daniel, pé direito. Olha, eu ontem fiquei satisfeito. Depois de 4-0, Vanessa, fiz um programa de balneário espetacular. Zé, não faz a menor ideia do que acaba de dizer, pois não. Não, estou errado naquilo que estava a dizer. Eu vou dizer que é um programa de balneário. Exato. O programa de balneário é uma expressão também metafórica que tem a ver com esquemas relacionados com sexo entre agentes de futebol e meninas ou prostitutas. Olha, tu não sabes o que dizes, José. Tu não sabes o que dizes. Eu pensava que depois de ganhar 4-0 ia tomar um banhinho, fresquinho, todo contente. Não, pois. E rabeta? Fazer uma rabeta? Fazer uma rabeta, estamos agora a baixar um bocado o nível, não é? Aparentemente. Não, fazer uma rabeta é o mesmo que fazer uma rata, dar uma ratada, ou fazer um túnel, ou coxinhas, ou coxas. É um gesto técnico que consiste em fazer passar a bola por debaixo das pernas do adversário. Aqui chama-se uma cueca. Coxinhas. Uma cueca? Cuecas também, uma cueca, exatamente, Uma cueca. também uma cueca. Também. Olha, a Vanessa sabe. Também, sabe. Revienga. Penso que isto que é a propriedade do Jorge Postrelo, não é? Portanto, que é um drible vistoso que deixa o seu opositor completamente sentado, uma revienga, uma finta vistosa. Rodriguinhos. É ao contrário, são aquelas fintas e aqueles dribles desnecessários e pouco objetivos. Um jogador que anda para trás e para a frente a fazer fintinhas e que não progride no terreno. Já viste, Vanessa? Eu vou tratar a bola por tu. Ou tratar a menina por tu. É uma expressão engraçada, não é? Portanto, original, que pretende dar conta de alguém que joga muito bem, alguém de grande técnica, não é? Exato. Portanto, tratar a bola por tu. É exatamente. Diz que trata a bola por tu. Mas que beleza, é uma partida de futebol. 3 pontos para o país de Gales. É mais uma alusão ao rugby, não é? Portanto, é um remate à baliza que sai tão alto e tão afastado do alvo que mais parece um daqueles lances do rugby, não é? Aliás, é engraçado, diz muito rugby, portanto, já agora aproveitado, isto não vale de nada, mas ou se diz rugby, portanto, tal como que se diz em Inglaterra, numa referência à localidade onde nasceu o desporto, ou então, mais vale dizer a português, rugby, porque escreve-se rugby. Agora, rugby realmente eu não percebo, mas, enfim, é outra das questões que está para além do meu entendimento. João Carlos Brito, isto não estava aqui no programa. Agora, o Sporting vai jogar ao Porto para a Taça de Portugal. Pois vai. Se o Sporting perder, o que é que eu vou dizer lá no estádio? O que é que vai dizer? À moda do Porto. Então, vai dizer que é um resultado perfeitamente normal e entre equipas grandes, não é? Portanto, estamos a falar de futebolês, não há, portanto, aqui Rodriguinhos, as duas equipas tratam a bola por tu, portanto, se o Sporting perder no Dragão, é um resultado normal, tal como o contrário, não é? Portanto, aqui são equipas iguais, não há, qualquer resultado não é surpreendente. E se o Porto perder? No Estádio das Antas, o que é que o João Carlos Brito diz? Olha, primeiro, tento conter-me, não é? Portanto, pois, foi o que fez agora, É normal, nós temos que nos habituar, não é? Portanto, que... olha, eu vou citar aqui... Não dizia Carago? Carago? Se calhar dizia outras coisas. Pronto. Olha, o Mário Jardel, que foi um grande avançado do Futebol Porto e depois do Sporting, ele tinha uma frase filosófica, dizia ele: o difícil, como vocês sabem, não é fácil, não é? Portanto, realmente não é fácil, o difícil não é fácil. E pronto, eu acho que vai ser sobretudo um bom jogo, e depois também podia basear-me no defesa direito do Porto, no João Pinto, e dizer-lhe assim: eu prognósticos só faço no fim do jogo. Exato. As melhores frases de sempre da gente da bola, há expressões muito engraçadas. Podemos falar de algumas delas, João? Algumas já referimos, não é? Mas há outras que são muito, muito, muito interessantes. Portanto, há pouco falamos de Jorge Jesus. O Jorge Jesus, que atualmente treina o Sport Lisboa e Benfica, é de facto um prodígio nestas afirmações.
O problema dele, eu estou convencido, é um problema de dicção. O Jorge Jesus tem problemas graves de dicção e então, muitas das vezes, ele comete gafes que eram perfeitamente escusadas. Numa entrevista, por exemplo, lá em que ele estava a ciceronear uma visita aos bastidores do clube encarnado, ele diz, a determinado ponto, esta bancada aqui é onde normalmente estão as camisolas para os jogadores agrafarem. Exato. Ele queria dizer que era autografarem, mas dizer? ele tem um problema de dicção, sobretudo isso, e dá origem a frases engraçadas. Lembro também uma que ficou para a história, que é um grande jogador que passou aqui também por Portugal, que era o Roger, no jogo do Benfica. Exato. Então era uma bola difícil, uma bola lançada com muita velocidade. O craque brasileiro, portanto, daí tem uma revelação, pronto, que é de facto algo perfeitamente inusitado. Diz ele, nem que eu tivesse 2 pulmões, alcançava essa bola. Portanto, ele realmente tinha só um pulmão, não era fácil. Olha, depois há outras engraçadíssimas. Lembro-me de uma do Jaime Pacheco, não é? Que diz ele numa conferência de imprensa, diz ele que jogar à defesa pode ser uma faca de 2 legumes. Não sei se recordam desta. Exatamente. Olha, João Carlos Brito. Deixe-me só contar mais uma, que esta é giríssima e tem a ver com o seu clube, e é daquelas também que ficou para a história. Silêncio. Música, só um bocadinho, João. Música, sim. Desaparece com a música aí. É isso, agora quero ouvir o Sporting. Então, pronto, vamos recordar o Sousa Sintra para terminar. Em 1992, na altura dos concertos em Alvalade, eu fui ver alguns, perguntaram-me o que é que achava sobre o Mark Knopfler, que era o vocalista de um grupo que na altura era muito conhecido, que eram os Dire Straits. Exato. Então, eles iam fazer um concerto em Alvalade. E o Sousa Sintra responde só isto. Mark Knopfler, não tenho dúvidas que seja um bom jogador, mas temos o plantel fechado. João Carlos Brito, olha, foi um prazer viajarmos nesta viagem ao mundo do futebolês. Obrigado por estar connosco. Infelizmente a nossa querida amiga está em luto. Mais uma vez um beijinho para ela e força. E um feliz domingo. E olha, foi uma viagem espetacular ao mundo do futebolês. Não esperava. Muito obrigado por tudo também, Zezé, e felicidades para vocês, um excelente domingo, e também faço minhas as suas palavras em relação à Albertina. Um abraço muito forte. Um grande abraço para esse lindo Porto. Um abraço, João, e força nestas expressões do futebolês, das regiões. É isto que nos dá a vontade de viver e é isto que engrandece o nosso país. Feliz domingo! Muito obrigado igualmente, para vocês também, para o auditório. Muito obrigado. Que se estende até ao mar. Quem vem e atravessa o rio junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és cascata San Joanina, erigida sobre um monte, no meio da neblina, por ruelas e calçadas, da Ribeira até à Foz, por pedras sujas e gastas e lampiões tristes e só. Esse teu ar grave e sério, num rosto de cantaria, oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento,
nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa rever-te nessa